Olá, bem-vindos ao debate de Tábua no distrito de Coimbra. Ao longo da próxima hora vamos falar sobre as dificuldades e os obstáculos no desenvolvimento de um território com estas características. Vamos também perceber quais são as oportunidades e, sobretudo, conhecer as propostas concretas dos candidatos à Câmara Municipal de Tábua. Convidámos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal e, por isso, são meus convidados Ricardo Cruz, atual Presidente da Câmara de Tábua e recandidato pelo Partido Socialista, e Luís Jesus, da coligação PSD-CDS-PP Iniciativa Liberal, também candidato à Câmara Municipal de Tábua. Vou começar por si. O mote da sua candidatura é Avançamos Juntos. O Partido Socialista vai, pela primeira vez nos últimos 16 anos, apresentar candidatos a todos os órgãos autárquicos. Isto quer dizer que existe, de facto, um movimento de fundo de apoio do Partido Socialista em Tábua? Sem dúvida, o Partido Socialista tem sido uma estrutura que efetivamente tem estado a integrar naquilo que são as políticas de conselhia, de melhoria dos territórios e sobretudo das suas gentes. E esse mesmo é o objetivo que nós temos para esta candidatura, avançamos juntos sobre esse slogan e percebemos que efetivamente temos uma adesão bastante grande da população e isso levou-nos que conseguíssemos contribuir não só a apresentar listas à Câmara, que sempre apresentámos, às Assembleias Municipais, neste caso a Assembleia Municipal que sempre apresentámos, mas também a todas as juntas e União de Freguesias que pela primeira vez em 16 anos conseguimos enriquecer. Portanto, temos mais de 230 candidatos, mais muitos apoiantes, que efetivamente estão envolvidos neste projeto para construir o futuro que Tábua merece. Luís Jesus, o mote da sua candidatura é correr por Tábua. É óbvio que isto também é uma referência à vida bem conhecida que o Luís, como ex-atleta português, levou, e é também uma forma de correr por Tábua para onde e com que objetivo? Primeiro, o objetivo de Tábua é mesmo correr por Tábua, é correr pelos tabuenses, porque temos anos de atraso na questão de alguns assuntos bastante importantes para com a população de Tábua e sentimos que é preciso mesmo correr. Correr, segundo, porque realmente eu sou independente apoiado pela coligação e sentimos que o mote da corrida, sendo eu um atleta, tal como a Catarina disse, faria todo o sentido termos algo original, algo nosso, e por isso é de nós para Tábua e é isso que eu vim fazer, é dar um pouco de mim também aos tabuenses, uma vez que já representei o país e tentei dar o meu melhor, agora é a vez de regressar à minha terra, foi lá que eu comecei e agora regressei novamente para dar um pouco aos tabuenses e um pouco da minha vontade, do meu empenho e daquilo que é a minha experiência também pelo mundo por onde passei, trazer um pouco por Tábua e vamos tentar. Acho que vamos conseguir. Eu digo sempre o acho porque, na verdade, nós estamos numa terra com uma tradição socialista e nem sempre é fácil chegar e fazer as pessoas acreditar. Desde 1993 que o Partido Socialista lidera a Câmara. Exatamente. E por isso é muito mais fácil para quem está sentado dar continuidade ao andamento do que para alguém que chega a conseguir convencer de que é capaz de ter uma vida melhor. E é isso que nós vamos fazer, é correr por uma esperança e por uma capacidade de dar a volta. Vamos começar este debate, proponho, pelo tema da população e, sobretudo, da fixação de população em Tábua. Ora, ninguém se fixa num território se não tiver emprego e a questão do investimento e da atração de empresas e investimento para o Conselho tem sido uma das prioridades da gestão autárquica. Que estratégias é que nos próximos 4 anos vai preconizar neste Conselho? Sem dúvidas, um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento do Conselho é sobretudo a atração de emprego, a criação de riqueza e também a fixação daqueles que cá vivem, atraindo sobretudo depois outros que venham para o nosso território. Portanto, foi um trabalho muito sério ao longo destes 4 anos que desenvolvemos, desde a significação da alteração, com mais de 30 anos do PDM, que houve a primeira revisão também possibilitando o espaço urbano abrangeu e aumentou em todas as freguesias, o que permite que, efetivamente, haja uma recuperação das casas, haja um novo investimento para a ajuda de contribuição da fixação das pessoas, mais outras políticas de habitação, com certeza iremos falar ao longo deste debate. Focando naquilo que é a atração de emprego. Houve sempre essa tradição e, portanto, a melhoria daquilo que foi as zonas industriais, nomeadamente de Tábua, já com o investimento feito neste mandato, a concretização de um ansejo que havia na população, com mais de 38 anos na recuperação do investimento na área empresarial da Carapinha, que teve um investimento de mais de 1,5 milhões de euros, feito e executado neste mandato e que a mesma está inaugurada e está
a avançar nesse sentido. Aliás, na próxima reunião de Câmara teremos a possibilidade de lançar esta pública para 2 empresários que querem lá constituir e alavancar já com empresas e, portanto, todo este desiderato tem sido feito. Em termos do futuro, sabemos perfeitamente que antes bastava termos uma área empresarial disponível com alguns lotes para fixar, digamos assim, alguns empresários. Hoje em dia não chega. Portanto, além dessa questão de estarmos a desenvolver áreas industriais, temos já apresentado o nosso programa, já foi validado também em reunião de Câmara. Vamos agora passar para uma segunda fase, para o alargamento da área empresarial de Tábua, designada de nova geração, com mais 30 lotes disponíveis, onde à parte temos o acesso também ao parque urbano, mas concretamente às empresas. Em paralelo, desenvolver e apostar naquilo que foi uma inauguração deste mandato do cultivo, uma infraestrutura de startups, coworking, também novas nómadas digitais, que nos permite a fixação das pessoas. São esse tipo de empresas também de novas tecnologias que carecem de outro tipo de infraestruturas, mas também trazem outro tipo de pessoas para Tábua que a sua gestão autárquica nos próximos 4 anos vai apostar? Nós temos que apostar tudo um pouco em todo o lado. E, portanto, se queremos mais empresas que possam ter, digamos assim, um trabalho mais direcionado para a área fabril. Temos de ter outras empresas também na área tecnológica, acrescentando valor e também alavancando, digamos assim, os ordenados que são pagos aos recursos humanos. E temos que, efetivamente, ter também aquilo que são outras empresas na aposta do comércio normal, daquele que é o comércio local e também pequenas e médias empresas. Estamos a falar de um investimento que também está a ser implementado, nomeadamente dos bairros digitais, cerca de 1 milhão de euros para alavancar aquilo que é tudo o comércio. E, portanto, áreas industriais novas, consolidar as existentes, novas estratégias para o futuro e também a questão da habitação, porque o empresário se colocar aqui e se necessitar de mais daquilo que são empresas e sobretudo depois empregados para estar a laborar, tem que ter um setor onde se possa deixar. Refiro que, efetivamente, no Conselho de Tábua, neste mandato, já ultrapassámos os concelhos, se balizarmos os 5 concelhos que estão à nossa volta, Oliveira do Hospital, Penacova, Arganil, Santa Combadão e Carregal do Sal, onde efetivamente estamos também inseridos, percebemos efetivamente que o município de Tábua, nomeadamente, já passou 3 a nível daquilo que é a população e tem consolidado e fixado, digamos assim, a população existente. Em relação ao investimento que vai fixar população e que fixa a população no território, a sua estratégia também passa por esta diversidade de atração de investimento? Olha, deixe-me dizer que nós temos uma das maiores empresas do país fixada no nosso Conselho e provavelmente o nosso índice de desemprego é muito baixo e originado por essa razão. A segunda entidade mais empregadora penso que é mesmo o município. Nós precisamos de empresas que tragam novas capacidades, mas deixe-me dizer-lhe, falou sobre aqui o responsável ainda da autarquia, responsável do presidente, falou da zona empresarial da Carapinha. A zona empresarial da Carapinha tinha um projeto de 700 mil euros, passou a ser um projeto com uma derrapagem de algumas centenas de milhares de euros, Inclusive tivemos que pedir algum financiamento a 20 anos para cobrir o final desse projeto, para terminarmos agora, se calhar antes das eleições, ou neste período próximo. Depois dizer que a zona industrial, ainda esta semana foi apresentado um alargamento da zona industrial, porque é preciso, para fixar as pessoas, é preciso termos emprego. E empregos que deem alguma sustentabilidade às famílias, para que elas lá fiquem. E repara, foi apresentado pela autarquia, agora em plena campanha eleitoral, precisamente a ampliação da zona industrial de Tábua. O projeto, ou seja, simplesmente o projeto, um PowerPoint. Não é verdade. E nesse sentido, dizer que é tudo um projeto para o futuro. A pergunta que eu faço é o que é que tem sido feito até aqui? Porque se na verdade nós temos uma das maiores empresas do país, depois em contrapartida o nosso parque industrial não é assim tão vasto. E dizer que realmente para nós queremos fixar empresas, também temos de ter os serviços preenchidos e em plena funcionalidade. Repare, e foi discussão de Câmara, um pedido da nossa conservatória, com dificuldades de pessoal, pedir um elemento, um funcionário de ajuda à autarquia. E a autarquia negou esse pedido de ajuda à conservatória de Tábua, que era um simples elemento. Como é que nós queríamos atrair empresas se depois a nossa conservatória está parada? Este é algum dos exemplos. Para não dizer outros, mas começamos por estes e dizer que é a nossa intenção dar condições às empresas de se sentirem atraídas a ir para Tábua. Para isso precisamos fazer ao contrário. Precisamos primeiro de lotear, comprar os terrenos, lotear, criar regras de apoio para depois as empresas virem. Não fazer ao contrário, não aproveitar esta altura para divagar de alguma forma
em termos de campanha e publicitar aquilo que depois não pode ser execuível, porque são projetos a muito longo. E por isso nós queremos dar apoio às empresas, mas primeiro queremos que a Câmara esteja sustentabilizada. E esse tem que ser o caminho. Discorda com a visão... Com certeza, não queria estar a interromper, até porque os debates acho que devem ser esclarecedores e as pessoas devem falar à vontade, mas não podia não concordar, nem aceitar algumas inverdades que foram ditas. Olha, primeiro, a área empresarial de Tábua Nova Geração foi inscrita no ITI da CIM Região de Coimbra, já por mim, enquanto Presidente de Câmara, há vários anos, que é um pacote de financiamento que são negociados naquilo que está. E, portanto, logo aí não é verdade essa questão da área empresarial. Segundo, se o Luís Justo tivesse marcado presença no feriado municipal passado, tinha percebido que, efetivamente, o projeto foi lá apresentado 10 de abril e não foi há uma semana. O que foi há uma semana são aquilo que são os mecanismos internos da Câmara para validar aquilo que é o avançar e a definição dos loteamentos para essa matéria. E, portanto, logo aí, tudo o que disse sobre essa matéria é em verdade. É em verdade também que estamos a desenvolver verbas no âmbito daquilo que são os apoios aos empresários. Tivemos um pacote de financiamento que ajudou os empresários. Temos uma representação da articulação com a AIRV, a Associação Empresarial da Região de Viseu, que temos um consultor que dá para novos projetos, novas ambições, aquilo que é a parceria, o apoio técnico numa fase inicial para a tratabilidade e para a atração de emprego para o nosso concelho. Inaugurámos o Cultiva e, portanto, só aí percebemos que, efetivamente, já foi muito feito. Resolvemos a questão da área empresarial de Carapinha. Aquilo que disse 700 mil é totalmente falso. Não houve derrapagem nenhuma. Estamos a falar de um projeto. Não é verdade, não é verdade. O projeto custou... Os números não mentem. Mentem. O seu relatório não mente, o semestral não mente. O seu relatório semestral não mente. Isso não é, eu sei lá uma coisa, 1.4 foi quanto custou. Tem que, efetivamente, a taxa de não comparticipação, que é o dinheiro que nós não vamos buscar à Europa. E, logicamente, com boa tesouraria, temos que fazer um empréstimo ao longo dos anos, porque é diluído naquilo que é um investimento para ir buscar e pagar a zona. Está totalmente paga. E foi inaugurada já no outro feriado municipal. Não é verdade. E, portanto, logo aí, não disso. são obras que estão para esse mandato. Além disso tudo, tem havido um crescimento de empresas e isso é que os números não mentem. O Concelho de Tábua é o quarto maior exportador do Distrito de Coimbra. Nós, em termos de valor de exportações, batemos estes 5 que estão à nossa volta. Claro. E, portanto, é preciso entender isso. Olhando a uma das melhores empresas do país, fixadas em Tábua, é natural que isso aconteça. Espero que não fique chateado com isso. Não, pelo contrário. Agora, tem lá outra empresa que ainda durante estes últimos meses está a recrutar cerca de 200 trabalhadores. Depois outra verdade que disse, Tábua e o Concelho de Tábua não é o segundo. Pode estar sempre a interromper, eu sei qual é que é essa tática, mas efetivamente o que quero dizer é o seguinte: empresas, temos aumentado o número de empresas que estão no Concelho, temos fixado as pessoas com boas políticas de investimento e, sobretudo, temos uma política muito forte naquilo que é o emprego, a atração de emprego e aquilo que são os apoios aos empresários. Fruto disso, explico-me quando é que houve um mandato que inaugurámos uma área empresarial que tinha 38 anos de atraso, está inaugurada já há muito tempo, não foi setor empresarial, nem foi sobretudo aquilo que campanhas eleitorais, já está inaugurada, que foi no feriado municipal. Já inaugurámos o Cultiva, que já tem 3 ou 4 anos de funcionamento para novos digitais e empresários e novas empresas. Vamos só avançar nesta discussão, sobretudo para o tema da habitação. Mas antes disso, Catarina, peço-lhe desculpa. Eu só não fui ao feriado municipal porque eu estava em Tábua e é óbvio que às festas e batizados só vai quem é convidado. Todos convidados, eu não poderia ir à zona empresarial sem ser convidado, porque realmente é as honras da Câmara. Convidámos todos os tabualenses, Luís. E eu, enquanto personalidade de Tábua, sendo atleta olímpico, poderia ser convidado, até porque estiveram outras pessoas e eu acho que seria importante, não só nesse evento, mas como em outros, mas só é convidado quem a autarquia quer. Mas em relação às propostas para a habitação da sua candidatura? Não, mas deixe-me só concluir esta parte, porque deu a oportunidade ao Ricardo de concluir e por isso gostaria imenso de voltar atrás. Dizer que é muito fácil nós sermos, até poderíamos ser a maior do distrito, não a quarta, ser a maior, porque temos uma das maiores empresas do país situadas com a Figueira e com Coimbra. Por isso nós de alguma forma estamos nessa vantagem em relação a outras. É só dizer que, na verdade, quando nós apresentamos, quando nós nos inscrevemos, seja onde for, não é garantia de sucesso. E dizer que nos últimos 5 anos, Tábua hipotecou o futuro dos tabuenses em 6 milhões de euros com pagamentos a 20 anos. Ou seja, é claro que se Tábua o Concelho, que mais tarde paga, segundo o Instituto Nacional de Estatística, diz que, e é ele que o diz, o Instituto Nacional de Estatística, Tábua, o INE diz que nós somos o Concelho que mais tarde pagamos. E repara o seguinte,
para além de sermos o que mais tarde pagamos, em 2021 pedimos 3,2 milhões de euros emprestados, precisamente no ano em que o Sr. Ricardo era vice-presidente. É mentira, mas não é verdade. E a seguir passou a pedir mais 1.200.000 e depois para pequenas coisas tem feito. Nos últimos 5 anos são 6 milhões de euros. Considera que a Câmara se tem endividado e com isso também limitado as opções do Conselho? Claro, evidentemente, porque se nós nos estamos a endividar a curto e a médio prazo, estamos a hipotecar toda a possibilidade, seja de quem for. Ora, isto é fácil mostrar trabalho, havendo este endividamento que já por si só, em cima daquele que nós já tínhamos problemático. E por isso, antes de irmos à habitação, eu tinha que dizer isto. É muito fácil então nós podermos comprar coisas hipotecando o Conselho a 20 anos. Como é que estão as contas da autarquia? É uma Luís autarquia muito endividada. Estão as piores de sempre, mas eu tenho que esclarecer o seguinte. Primeiro, o empréstimo de 3,5 milhões de euros foi feito no anterior mandato com voto favorável por unanimidade. Não sei se sabe o que isso representa. Portanto, foram todos os partidos que votaram favoravelmente. 3,5 milhões de euros. Percebeu? A Câmara estava numa situação caótica, se não fosse o empréstimo, não foi este mandato. E foram investidos... Não foi no seu vice-presidente, foi no seu enquanto vice-presidente. 2,5 foram investidos naquilo que foi os investimentos das rodovias, da estruturação, do desenvolvimento de acesso para as empresas. Olha, apoio ao empresário. Sabe quanto desse dinheiro é que foi incluído naquilo que foi a melhoria dos parques para os empresários, para a criação de riqueza? Não sabe, tem que investigar. 1,2 foi votado também favoravelmente por uma série de iniciativas e de projetos que estão inerentes. Mas a saúde financeira da autarquia pode condicionar, por exemplo, as prioridades dos próximos 4 anos? Eu vou-lhe dizer o que foi feito neste trabalho. Nunca escondemos o seguinte: a saúde financeira do município não era boa, ok? Agora está melhor. E, portanto, está melhor com o investimento que fizemos de 20 milhões de euros. Disse bem, são 6, não são, mas contudo, pegando nesse número que não é real, digo-lhe 20 milhões de euros. Então qual foi o empréstimo em 6 anos? Diga-me lá, qual foi o empréstimo a 20 anos em 6 anos? E 1,2. Não, e mais os 142 mil. Não, mas mais 142 mil euros para a Garapinha para terminar o projeto. Essas matérias têm que está lá escrito, eu tenho aqui o documento. Ouça, eu tenho aqui o documento de gestão de reunião de Câmara. Porque há empréstimos excepcionados e não excepcionados. Agora, a 20 anos é sempre um empréstimo. Ouça-me, por favor, uma pessoa que quer ser Presidente de Câmara, em que se tiver que fazer um empréstimo de 100 ou 200 mil euros para ir buscar investimentos de 1 milhão ou 2 milhões, se não fizer, é má gestão. E foi isso que nós fizemos. Problema da dívida, consolidar sem nunca perdermos o norte do investimento constante. Os dados, nós reduzimos a dívida 2,3. Isso não é dados do INE que referiu dos pagamentos em atraso. Mas já há duas coisas que têm que ser bem esclarecidas. Os dados que vêm daquilo que é ECO refere que efetivamente Tábua está cá. Mas com uma nuance, não são avaliados os 308 municípios. Porque se Tábua deixar de reportar os dados, já não aparece na listagem, o que é falso. E dizer-lhe o seguinte, dentro desses dados estamos há 8 meses consecutivos a reduzir o prazo médio de pagamentos e atraso. Reduzimos em 46 dias, reduzimos a dívida em 2,3. Pagámos às juntas de freguesia a dívida que tinham de 920 mil euros. Sabe o que isso significa? Quase 1 milhão de euros. Com apoio de competência, delegação de competência. Mas que delegação de competência? Não pode mostrar o dinheiro. Não é assim. Vai baralhar tudo. O Estado ainda agora lhe deu mais 720 mil. Não é verdade. Vou dizer o seguinte, delegação de competências não tem nada a ver. Delegação de competências não tem nada a ver. Delegação de competência é o que o Estado dá. Que o Estado dá para as freguesias do interior. Não é nada. Luís, vamos ser sérios. Luís Jesus tem que entender uma coisa. Delegação de competências é, sobretudo, verbas que estão associadas à educação, à saúde e à ação social. Apenas isto. Percebeu? Apenas isto. Referiu aqui um tema, como se fossem as câmaras que tivessem que andar a pagar funcionários que o Estado tem que pagar. Olha, sabe quantos funcionários tínhamos a mais no centro de saúde, pagos por nós e números? Na escola secundária, uma data deles. Nas finanças temos uma funcionária. Sabe o que é que o Estado nos dá? 0 sobre essa matéria. É verdade. Não é verdade. E sobre isso dizer o seguinte, delegação de competência e juntas de freguesia. A transferência de competência é um pacote financeiro nosso. E nós fizemos o seguinte, no dia instituímos o Dia Municipal da Coesão. Nesse dia assumimos um compromisso de, em 2025, nesse mesmo dia, 16 de julho, ter a dívida toda. Pagámos 920 mil euros, excepcional, no mandato excepcional, investimos mais de 2 milhões de euros nas juntas de freguesia, em que, dentro dessas, fizemos a transferência de competências para os mesmos, para fazer tarefa, e ainda fizemos os contratos administrativos, que é aquilo que as crianças estão nos circuitos urbanos, das escolas, etc., que é feito pelas juntas, somos nós que pagamos. Luís, não concorda com este retrato da saúde financeira do município? Trazer comigo o relatório de contas,
porque na verdade o ainda Isso não é Presidente isso não é relatório de contas, Luís. e ainda o Presidente, para mim, quando é um relatório, Isso não é relatório de informação de contas, financeira do primeiro semestre, mas isso não é relatório de contas. Não é um relatório de contas da Câmara, não, mas é um Olha, documento. e digo-lhe mais, é um documento que eu conheço muito bem. Esse documento foi apresentado na reunião de Câmara e nem é público. Veja lá que vai agora à Assembleia. E já eu não vou mostrar a ninguém. Eu não vou mostrar a ninguém. Eu não vou mostrar a ninguém. Porque é normal, é de conhecimento da variação. Eu estou aqui enquanto representante, mas não é um relatório de contas, sentado na Assembleia, enquanto representante sentado na Assembleia de Câmara, por isso tenho que ter acesso às coisas. E digo-lhe, aquilo que está aqui escrito, não o vou abrir. Mas pode dizer que o relatório é bom. Não vou abrir. Mas o relatório é bom. Não, o relatório está bem feito, mas não foi a Câmara que o fez. Mas está bem feito. É um revisor oficial de contas. Está bem feito, e eu posso dizer que está bem feito. É um revisor oficial de contas. Por estar bem feito, ele diz que a Câmara Municipal recebeu um apoio extra de mais 700 mil euros do Estado. Mas que apoio extra, Luís? Deixe só o Luís concluir. Quando nós, mais do que no ano passado, 720 mil euros. Quando nós dizemos que a responsabilidade, quando nós estamos à frente de uma autarquia e dizemos que a responsabilidade de certos assuntos é do Estado, eu pergunto, mas o que é uma autarquia se não um membro do Estado? E muitas das vezes é isto que se passa. A política tem destas coisas. Separa a autarquia, a junta de freguesia, de quem tutela no governo. São estas quesílias que fazem muitas vezes este tipo de conversa. Repare, nós conseguimos no primeiro semestre os bons resultados que eu tive a ver o relatório e dei-me ao trabalho de o ler. Muitas vezes o senhor Presidente da atual Câmara, ainda de Tábua, diz que sabe e tal, devia ter lido, mas se calhar eu leio. Ele entende dizer a verdade dele, mas essa não é a verdade que eu tenho. E por isso, se nós olharmos que Tábua recebeu mais dinheiro. Tábua este ano até fez um exercício muito bom, que foi conseguir aumentar a capacidade de receitas em relação ao semestre anterior de 2,3 milhões de euros. Conseguiu. Mas mesmo assim ficou... Não é nada disso, 2,3 milhões de euros. Mesmo assim ficou aquém. O que é que acontece nisto? E diz que conseguiu 72% de efeito positivo. Mas no que é o gasto e o investimento, só conseguiu 48%. Quer dizer que é mais fácil a receber do que depois a gastar. E isto o Ricardo tem que entender que é o seguinte, ele é que é o Presidente e nós estamos a tentar de alguma forma fazer uma campanha esclarecedora, sem qualquer tipo de demagogia, sem qualquer tipo de populismo. Aquilo que nós tentamos de alguma forma é dizer às pessoas que temos uma alternativa, que queremos acabar com o problema do déficit camarário, queremos ajustar as contas e queremos, acima de tudo, fazer aquilo que esta autarquia não faz, que é vir a público queixar-se que o edifício da Segurança Social, e porque ia falar na habitação a seguir, Sim. que está degradado. Repare, o edifício da Segurança Social existe, tanto em Tábua como no outro lado, para ajudar a população. Quando ela tem um problema no seu edifício, que foi construído no terreno camarário, mas o edifício é do Estado, repare, aquilo que nós vamos exigir ao Estado é que arranjem um espaço urgente, nós arranjamos um espaço para vocês alugarem para resolver a situação. Mas porquê a Câmara não ajuda? Porquê a Câmara não apoia? Porque todo o dinheiro da Câmara emana do Estado. E por isso, nós não podemos aqui dizer que o facto da responsabilidade de ser do Estado, de nós termos gente na educação, de nós termos gente acolá, essa parte é um bocado, para mim, estranha nesta forma de fazer política, que é separar aquilo que é da Câmara do Governo Central. Porque, na verdade, o dinheiro com que a Câmara faz as obras, com que paga as suas despesas, com que paga os seus funcionários, com que faz o produto também bom que faz, e eu não venho para aqui dizer que as coisas que a Câmara faz são más, eu venho tentar de alguma forma falar de factos, e a verdade é que entristece-me que na minha terra as pessoas não olhem para o Estado como um elemento de apoio, e sim quase como uma barreira de inimigo, que é, então se eles é que têm essa competência, e tu quando ir Muito vem. bem, vamos então avançar. Claro que o tema das contas é um tema fulcral e que nos leva depois a termos prioridades, e a gestão autárquica é feita de prioridades, e uma delas, disse-me há pouco, é também a habitação, porque não se fixa a população, mesmo criando investimentos sem Dois segundos, porque aí foram ditas uma série de inverdades,
mais uma vez. Aliás, que seja sintético, senão não vamos conseguir avançar. Os números que apresentou discussão. estão totalmente distorcidos. Isso é um relatório de monitorização e nada disso, os 72%, está com esse sentido. Portanto, quando diz que cada um tem a sua verdade, eu aconselho a ter a verdade correta. E, portanto, até lanço o desafio para estar presente na Assembleia Municipal, na futura, para que possa ouvir, se tiver disponibilidade, o Roque de lá ir, para lhe explicar concretamente esses dados, para perceber essa As função. últimas Assembleias estiveram mal, trataram mal o vereador da Câmara de Tábua, que ele abandonou a sessão. Deixei aqui quase 10 minutos a falar à vontade. Não, mas há uma interatividade, desde que seja respeitosa, e que não vejo mal nisso. Para podermos passar para a matéria da habitação. Nós tínhamos um economista muito bom que foi maltratado numa Assembleia de Câmara. Vamos então continuar a falar e a interromper para a gente perder o raciocínio, mas digo-lhe o seguinte. Segurança Social, essa de bradar aos céus. Sabe quem resolveu o problema da Segurança Social? Foi o Presidente da Câmara de Tábua. Agora, temos que ser e temos que apontar o dedo aos nossos governantes, e não é para lá estar o governo da A ou do B que tem influência, e sempre nos demos muito bem e temos um relacionamento cordial institucional com todos os governos do A ou do B relativamente a essa matéria. O edifício apresentava risco de ruir, que identificou foi o município de Tábua e que prontamente fez chegar à Segurança Social, ao Distrito da Segurança Social, à Coordenadora da Segurança Social, e apresenta uma alternativa. Essa mesma alternativa continua em funcionamento e disse-lhe, está aqui um edifício para poderem utilizar, achamos que não tem as condições necessárias para o melhor serviço da Segurança Social, mas fomos nós. Sabe quanto é que eles pagam? Zero. Sim. Nós é que pagamos a água, a luz e todo o serviço. E, portanto, nós apresentámos a solução. Agora, o que não achamos, e temos que bater e defender os interesses de Tábua, não é do governo da AD, é os interesses de Tábua, é o seguinte, nós com certeza temos que apontar o dedo, porque estamos há 2 anos a uma resposta da Ministra, não temos a resposta da Ministra, a Diretora da Segurança Social não diz nada e continuamos com a situação por resolver. Defender-se os nossos interesses é não olhar para o clubismo nem para as cores partidárias. Habitação. Fizemos um trabalho fundamental. A revisão do PDM é uma realidade. O espaço urbano aumentou. Se o serve para todos, não. Mais uma vez, vamos ao Estado e a todas. Sabe quantas entidades estão na negociação do PDM? O PDM é Plano Diretor Municipal. Estão 25, inclusive a Tábua. O município de Tábua é 1. O plano é nosso, do município, e somos 1. E temos 24 entidades a mandar tudo o que quer. E, portanto, nunca conseguiremos um plano diretor municipal que satisfaça toda a gente. Mas, ainda assim, o espaço urbano aumentou. Criámos 4 áreas de reabilitação urbana, que lhe permite o quê? Com condições do ponto de vista da tratabilidade, com o ponto de vista da parte fiscal, benefícios fiscais, e estão implementadas. Ainda há pouco tempo lançámos a constituição das ORUs para poder se reabilitar. E no Parque Urbano temos projetos candidatados e financiados que efetivamente temos obra em curso. Arrendamento acessível, apostámos naquilo que foi a reabilitação de antigos edifícios nas aldeias. Arrendamento acessível no ponto de vista daquilo que é a tratabilidade de criação de novos fogos. Estamos a falar de 30 fogos que serão criados para, efetivamente, nesta primeira fase, haver aquelas pessoas que têm que se emancipar, têm que sair de casa, têm que se sair no nosso território. Não queria estar a falar isto do projeto IRU, porque senão nunca mais terminamos, nem com a Benaut, nem com outras áreas do âmbito daquilo que é a estrutura da Carta Social. Mas só a habitação, que tem que ser colocada no território, PDM, áreas de reabilitação urbanas e, efetivamente, novos constituintes dos prédios urbanos, naquilo que é a ligação do município de Tábua com o IRU. Temos que apontar o dedo. Como temos que nos apontar. Há coisas que não estão a funcionar bem e temos que nos apontar para que o Governo possa acelerar nos mesmos procedimentos. Em paralelo, incentivo, e estamos a fazer novos loteamentos para que haja também uma componente privada. E, portanto, os prédios, sabe há quantos anos não foram reabilitados prédios em Tábua construídos novos? Recentemente, ou há alguns anos, foi naquilo que foi a reabilitação. E nós estamos a potenciar o crescimento. Neste momento já temos 2 e 3 unidades, não as vivendas, só apartamentos. É essa estratégia também que propõe um misto entre a reabilitação e a construção nova? Eu não sei, se não conhecesse o Ricardo, dizia que ele tinha entrado para a Câmara só neste Executivo. O Ricardo está na Câmara há 12 anos, efetivo. Não, e como efetivo, como vereador do Desporto, depois como vereador do Desporto, vice-presidente e a trabalhar e a desempenhar as funções de autarca. E presidente. É a mesma pessoa que quando tomou posse dizia que não sabia, não tinha conhecimento, há 4 anos disse que não tinha o verdadeiro conhecimento do estado da autarquia, enquanto vice-presidente, enquanto vereador nos últimos 8 anos anteriores. E hoje é a mesma pessoa que me está a imputar a mim o facto de dizer que eu não sei isto, não sei aquilo. Mas em relação à habitação? Em relação à habitação, nós temos as aldeias com muitos prédios desabitados, com uns que as pessoas já estão em Lisboa e já não vêm porque se reformaram, a população foi envelhecendo, outros em modelo de ruína. E o que é que isto origina? Não só o despovoamento, mas também a insegurança. E quando nós falamos de segurança, temos que falar da habitação, porque uma está com a outra. Nós temos aldeias com pouco mais de 15, 20 pessoas.
E isto é problemático. Nós temos ruas que temos uma casa habitada. Isto é problemático para uma pessoa com mais de 70 anos viver numa zona destas. Isto é problemático. Quando nós pensamos em requalificar a zona urbana, não é Tábua, não é criar prédios em Tábua. Se os particulares quiserem criar prédios em Tábua... As áreas de reabilitação urbana são nas aldeias. Eu não estou a falar naquilo que o senhor falou, eu estou a falar naquilo que é o meu ponto de vista. Foi a pergunta que a Catarina me fez, direcionada a mim. E nesse sentido, eu não vou olhar a outro meio, em primeiro lugar, como prioridade, senão a reabilitação das aldeias, tentar, quando tiver que apoiar alguém, eu apoio direcionado para as aldeias, porque estando a levar gente para as aldeias, estou a aumentar a qualidade de vida das pessoas que com resiliência lá se mantêm. E por isso estou-lhes a dar algum conforto de companhia e também de segurança. E a requalificação desse espaço é muito importante para nós, porque senão qualquer dia algumas aldeias acabam como na Serra, como na Covilhã, de onde é oriunda, e provavelmente é isso que a gente não quer. E acho que os toubenses também não precisam disso. E por isso, esse é um ponto. Depois, a atração do investimento traz o aumento da habitação e o aumento da criação de fogos. E é isso que nós entendemos. Hoje estarmos aqui com futurologias de que vamos fazer, de que vamos acontecer, isso não pode acontecer. Nós, quando assumirmos a pressão da Câmara, temos de ter conhecimento da realidade. E repara, eu volto a reforçar este ponto. Se o atual Presidente da Câmara, quando chegou a Presidente da Câmara, depois de 8 anos de permanência, como vereador, se disse publicamente que não tinha verdadeiro conhecimento daquilo que se passava onde ele estava Luís, responsável, esses jogos não vale a pena. Imagina eu hoje, para além destas, ter outras propostas sem ter o conhecimento real daquilo que se passa lá dentro. Avançando no nosso debate e noutros temas que também importam de facto a quem vive em Tábua, a educação. Tem existido investimento no parque escolar, mas uma das prioridades da sua candidatura é reforçar esse investimento e criar, digamos assim, novas valências, quer na primeira infância, quer também nas atividades extracurriculares, para que de facto a população mais jovem de Tábua possa ter alternativas dentro do concelho. Essa é uma estratégia. Sem dúvida. Ponto 1, já percebemos que na matéria da habitação o candidato da oposição, neste caso se apresenta, não deu nenhuma. Sabendo efetivamente aquelas que referiu já estão em curso por nós. Segundo, educação. Ricardo, não vá por isso, senão depois vamos ter aqui outro tipo de conversa que não vale a pena, nomeadamente Ricardo. naquilo que é do pacote financeiro que a autarquia gasta, é com a educação. Honra seja feita. E, portanto, a educação em Tábua representa de mais 2,5 milhões de euros investidos naquilo que são as despesas correntes e do investimento. Refiro-me aos transportes, refiro-me à alimentação, refiro-me às atividades de enriquecimento curricular. Quando dizem, efetivamente, não devemos ter um relacionamento correto com o Estado, nós temos institucional. Agora temos que reivindicar, temos que exigir. O dinheiro que o Estado nos entrega, nomeadamente para as atividades de enriquecimento curricular, chega-nos para pagar meio projeto. Nós temos atividades de enriquecimento curricular a todos os alunos do primeiro ciclo, abrangemos também aquilo que é o jardim de infância e ao privado. Inglês, educação física e atividade física, desportiva, aquilo que é a música, a biblioteca, o grupo de brincadores e as atividades com a escola a tempo inteiro. E, portanto, há um pacote muito financeiro naquilo que são as despesas correntes. Oferecemos os projetos da fruta escolar, da alimentação, dos manuais escolares. Quando o Governo pagou os manuais escolares, passámos para os livros de atividades e, portanto, com o transporte, também com o investimento dos contratos interadministrativos que damos financiamento à ajuda de freguesia para que eles possam também ajudar naquilo que são. E investimos fortemente naquilo que foi a recuperação do parque escolar, desde a Escola Básica de Midões, desde a Escola Básica. A Escola Básica de Midões, enquanto estava no Estado, tinha lá estores que não abriam há mais de 10 anos. O Estado era PS, não era? Era a governação do PS que o senhor apoiou e que o senhor abandonou a bandeira durante esses anos todos. O que eu estou a dizer é o investimento que fazemos. Está mais preocupado com o próprio pai nesse sentido. Não, eu estou preocupado com Tábua. Pois, mas o problema é esse. É que alguém critica o PS, não, estou preocupado com Tábua. Olha, também foi o PS que o senhor apoiou. Também foi o mesmo partido, se quer entrar por aí, que eu não preferia, porque eu gosto mais de falar de Tábua, foi o mesmo partido que validou o investimento, o maior investimento que Tábua vai ter, desde sempre, é o investimento na escola secundária de Tábua. Okay? E, portanto, está a falar daquele 1.200.000 euros que já recebeu antecipadamente por este governo e que está e colocou no banco a render. Estamos a falar de educação. Você quer falar disso? Não, é isto mesmo. Investimento. Escola secundária de Tábua é uma realidade. Quem está a dar dinheiro é este governo. Investimos naquilo que foi a recuperação da Escola Básica de Midões, da Escola Básica de Tábua, com novas salas, naquilo que são os centros escolares. Inaugurámos o Jardim de Infância de Candosa,
Com dinheiro nosso do ITI, vamos, e já foi apresentado o projeto, não sei se também a campanha eleitoral poder dizer isto, mas efetivamente já adjudicámos à empresa. E, portanto, o Jardim de Infância de Tábua, com 1,4 milhões de euros, vai ser investido. O que eu quero dizer é que na educação em Tábua é uma bandeira para o nosso concelho. Não é uma bandeira só de investimentos de obras. É uma bandeira de investimentos de obras e temos o maior investimento de sempre, são quase 7 milhões de euros que estão a concurso e que estão em execução naquilo que é a melhoria das instalações, sejam os jardins de infância, sejam efetivamente aquilo que é a parte do parque escolar, bem como aquilo que são as despesas correntes no apoio que estamos. Equipas multidisciplinares, que ninguém toca nisto. Equipas multidisciplinares. A Câmara Municipal de Tábua financia aquilo que são ou as terapeutas da fala ou os assistentes sociais, neste caso os educadores sociais, para estar na escola, disponibiliza isso. E, portanto, há aqui um pacote de financiamento. Fizemos um protocolo com a escola secundária, neste caso com o agrupamento de escolas de Tábua, para as visitas de estudo, para os apoios, e, portanto, temos um pacote naquilo que é a estratégia financeira alocada concretamente à educação, que é o maior investimento naquilo que são as diferentes áreas de intervenção do nosso Será executivo. também uma bandeira do seu mandato nos próximos 4 anos, se for eleito a educação? Eu lido com regularidade com meninos, eu dou aulas a meninos e por isso estou muito à vontade dentro da parte escolar, não em Tábua, na área onde eu residia. Eu regressei a Tábua no último ano e residia na zona de Lisboa. Só para dizer o seguinte, a verdade é que hoje temos um apoio escolar muito bom e tenho que dizer isto, e eu disse logo no início deste debate que iria falar também de coisas boas, porque realmente Tábua tem coisas boas e a autarquia tem coisas boas. Não podemos assinar isto com uma bandeira como sendo nossa. Esta bandeira tem um nome e não podemos deixar aqui. O engenheiro de Portela fez um grande trabalho na educação que depois foi seguido, de alguma forma, pelo anterior presidente, o Mário Loureiro, e agora pelo Ricardo. A verdade é que nós temos que dizer que Tábua, desde cedo, a sua cultura, as suas tradições e a sua gênese fez com que a educação fosse a bandeira. E isto temos que o dizer. Nós não podemos pensar agora que a educação apareceu com este modelo, com este apoio agora nestes últimos anos. Não. Temos o maior investimento sempre. Nós vamos, e o maior investimento sempre, eu volto a dizer, e eu não iria reforçar, é que pela primeira vez, nós talvez, e pela primeira vez eu deixo aqui um parêntese, é que pela primeira vez recebemos dinheiro antecipado. Este governo... Não é nada dinheiro. Este governo injetou já o dinheiro na Câmara Municipal, que foi a reunião de Câmara e que foi discutido para ser aplicado enquanto não é usado. Neste momento a Câmara já tem 1.300.000 euros e aproveito para dizer neste debate que se há alguma inverdade que eu estiver a dizer, eles estão nos papéis. De alguns papéis vindos da variação que está a ocupar e que me passa a mensagem, posso de alguma forma eu cometer aqui alguma gafe, e eu espero que não, eu espero ser o mais transparente, e eu não venho para um debate querendo ser representante da minha terra, dizendo mentiras, porque eu quero representar as pessoas com verdade e com transparência, e por isso tento fazer aquilo que eu sei fazer. Mas em que vetores é que na educação pode melhorar? Que investimento é que quer fazer nos próximos 4 anos? No que toca à educação é muito difícil melhorar, porque é o ex-libris da autarquia. Nós temos de ser sinceros. Eles realmente, a autarquia, ao longo dos últimos mandatos, começando essencialmente no Engenheiro de Portugal, isto não acontecia, não era tão notório, temos que dizê-lo. O Engenheiro de Portugal teve uma visão das infraestruturas, teve outro tipo de visão, e industrial, e depois a seguir o Engenheiro de Portela, esta foi a bandeira que começou a ser assinada. E devo-lhe dizer que na educação há pequenas coisas pontuais que podem ser ajustadas, mas tal como eu disse há pouco, eu venho para ser um valor acrescentado na ajuda, na ligação às pessoas que percebem da matéria. Eu não tenho que perceber de alguma forma do seu todo no seu íntimo, mas tenho de alguma forma que estar centralizado e acompanhado de gente capaz de cada setor. E a informação que eu tenho é que a educação é uma das bandeiras do nosso Conselho desde há mais de 20 anos. O Luís disse há pouco que tem vivido fora de Tábua, que entretanto regressou, e uma daquilo que tem feito nestes últimos tempos, depois até de se assumir como candidato, é ouvir as preocupações e as inquietações de quem vive em Tábua. E que tipo de preocupações é que os munícipes lhe têm dito? O que é que mais lhes preocupa? O candidato vai ficar ferido comigo, mas ele tem que aceitar isto como uma verdade das pessoas, não é a minha verdade. Eu disse no início que eu, como estive fora de Tábua, é natural que as pessoas não reforcem a minha imagem, a ligação da minha imagem com eles, com a mente, porque eu saí de Tábua. Eu comecei a trabalhar em Tábua aos 12 anos, entrei para funcionário da autarquia
aos 16, trabalhei com o Sr. Engenheiro de Portugal e depois fui muito apadrinhado, entre aspas, pelo Engenheiro de Portela na altura enquanto esteve na Câmara. Deixei de o ser depois, mais tarde, com o Mário Loureiro e até agora por este Sr. Presidente, o Ricardo. Mas não tem problema, não vivo do passado, eu vivo do presente. E aquilo que eu ouço nas pessoas, e mesmo na constituição das listas, eu quando fui convidado, há cerca de 3 meses mais ou menos, eu fui começar a trabalhar com atraso, perguntando às pessoas para elaborarmos as listas para a autarquia. A coisa que eu mais ouvia dizer era: epá, não, sabes, tenho uma empresa, epá, não me quero expor. E este é o problema de Tábua. Mas este é um problema pessoal das pessoas, de convicção, de não quererem dar a cara por um partido, tendo uma oposição que já está durante muitos anos na Câmara. Eu não os critico, isto são opções pessoais. Aquilo que eu ouço a seguir é as preocupações da insegurança, do saneamento, das estradas, da falta de apoio. Isso sim, isso eu ouço das pessoas. E não vamos mais longe. Vamos ao site, vamos à página da autarquia, sempre que a autarquia publicita, existem inúmeras pessoas que vão sempre criticar, dizendo: mas isso, acho que isso acontece em todo lado. E por isso, não só na autarquia de Tábua, como em todo lado, aquilo que nós temos que pensar é como é que nós fazemos para trabalhar para as pessoas para que isto seja diminuto, para que diminuímos as críticas das pessoas. A questão do saneamento, por exemplo, uma das preocupações que foi manifestada nestes encontros com a população, é uma questão que o preocupa também, a cobertura de saneamento no concelho. Eu tenho que me rir por o seguinte, é que efetivamente na pergunta que foi feita pouco ou nada respondeu e representa um vazio. Aliás, até agora estamos aqui há algum tempo no debate e, portanto, são coisas positivas ou os resultados estão e agora aparece isso. Saneamento. Iniciámos este mandato com cerca de 68% de saneamento. Taxa de cobertura está em 84%, quase 85%. Foi o maior investimento sempre. Quando eu digo que é o maior investimento sempre, são com dados concretos. Olha, estão nos relatórios, isso é que era importante apresentar, porque efetivamente foi o saneamento de Carragozela, de Sinde, de Esparis, da Meda de Mouros, da ligação da Nova Etar de Pinheiro de Coja, a Nova Etar de Toriz, a Nova Etar e todo o sistema que está alocado a Babau e a Sevilha. Aquilo que foi o investimento todo no saneamento, no âmbito daquilo que são os fundos comunitários, também na venda da Esperança, Balocas e Valongo. Foram inúmeros. A par do saneamento, fizemos um inúmero investimento também em parceria com aquilo que está a área concessionada nas águas, são mais de 12 mil metros lineares. E, portanto, o saneamento, só nisso, que é a taxa de cobertura direta, estão candidatados já e apresentados vários projetos para o futuro nessa mesma matéria. Houve maior investimento. E, portanto, além disso, nunca a Câmara, além de ter passado o sistema com 4 municípios para aentar desse desidrato, nunca a Câmara deixou de fazer por administração direta, em parceria com os mesmos. A área empresarial da Carapinha tem todo saneamento, a ligação da Carapinha que está a ser desenvolvida foi tudo por administração direta e, portanto, pequenos ou grandes troços, estamos a aumentar insegurança. Eu gostava de ver os dados da insegurança. Agora, é o seguinte, eu arranjar aqui pessoas que me venham dizer ao OIB, vir para as entrevistas, dizer que ouvi e medir o pulsar de Tábua por comentários no Facebook, não estamos aí no bom caminho. Agora, o que eu digo é que nós devemos... É o Facebook. Nós devemos, até porque muitos dos perfis são todos falsos, a maior parte deles, e depois até recrutam. Agora, o giro é, analisamos um conselho com base em comentários no Facebook. Isto não é uma postura séria. Vamos falar de quê? Vamos falar de saneamento? Vamos falar de águas? Vamos falar de saneamento. As promessas foram feitas há 4 anos. Falou-se na Carapinha, a continuidade até à Moita da Serra não existiu. Falou-se no Remoco, que não tem saneamento. Falou-se no Seixo Salves, que não tem saneamento. São tantas como... no quê? Desminta-me lá aquilo que eu disse. Desminta lá, Luís Jesus. Ricardo, tantas como foram feitas, o meu raciocínio é tantas como foram feitas, como anunciadas, existe outra tantas com promessas que não foram executadas. É falso. Eu vou-lhe só dizer isto. Eu moro no Remoco, ao meu lado mora o candidato, eu sou o candidato a Presidente de Câmara, ao meu lado mora o candidato a Presidente de Junta. À nossa porta está um buraco que até agora está tapado, que era para ter saneamento. Há quantos anos? Quase há 16 anos. Pronto. Ou seja, 16 anos, está lá há 12. Está há 12.
Mas há uma coisa, eu sou presidente de Câmara, mesmo assim, o Luís mesmo assim, quer que eu seja nós contamos numa equipa, vereador, nós contamos numa equipa, somos responsáveis. Quer que seja tudo. O problema é olha, há uma coisa que me pode fazer honra. Neste mandato de saneamento temos o maior investimento sempre. E isso é uma verdade, ninguém pode desmenti-lo. Nós quando estamos num... Claro, também tem o maior endividamento sempre. Não temos, é mentira. Então reduzimos 2,3 milhões à dívida. Vocês podem reduzir a dívida, mas com um dinheiro de empréstimo de 6 milhões de euros em 5 anos. Não pode ser feito assim, isso não são essas contas. Para mim as contas... Ouça lá, se fizermos um empréstimo de 6 milhões, estamos a aumentar a dívida, não estamos a reduzi-la. O problema aqui é, existem promessas e nós contamos certa, numa equipa. Acho que tirámos a mesma licenciatura, por isso devemos ter a mesma matemática. Nós não ia falar da matemática e depois é a aplicação de cada um para ver o resultado final. Naquilo que o rodeia, naquilo que o atravessa, temos que olhar para as contas e depois ver o sucesso. E por isso, nessas contas, aquilo que nós temos a dizer é: existem promessas elaboradas há 4 anos que hoje, na verdade, elas não foram conseguidas alcançar. E é nessa base. O candidato que está hoje na presidência não terá tantas coisas a apontar-me a mim, a não ser dizer que eu não digo nada sobre o saneamento. A pergunta ainda não tinha sido feita sobre o saneamento. Era aquilo que ouvia as pessoas dizer. Mas em relação ao saneamento, qual é a proposta concreta? A proposta concreta é tão simples. Uma das minhas propostas é tentar determinar aquilo que este Executivo não concluiu. É garantir às pessoas que as promessas foram feitas há 4 anos e que realmente não foram feitas. Essa é a minha prioridade. Porque eles têm a expectativa, os tabuenses têm uma expectativa, quando um candidato lhes promete que ele vai cumprir. E se durante 4 anos essas promessas que foram efetuadas não foram cumpridas, a mim, enquanto presidente, pelo menos corrigir aquilo que não foi feito e que eles têm a expectativa de o conseguir. E por isso as minhas primeiras bandeiras é tentar de alguma forma que as pessoas vejam concretizados os seus anseios. Começamos por aqui. O saneamento que foi feito foi muito bom, é a obrigação da autarquia. Quem é presidente da autarquia é um intermediário entre o dinheiro público e o fazer. Qual é que é a transferência do dinheiro público para o saneamento? Diga-me lá. Ricardo, o Presidente da Câmara é um intermediário apenas. Ele está lá para servir. E por isso, se este Executivo não concluiu aquilo que eram os seus desejos, a nossa obrigação, quando entrarmos, é de alguma forma para já tapar esta lacuna e cobrir esta lacuna. E tentaremos aquelas que forem viáveis, porque depois existem outras que é nós projetarmos, fazermos um desenho e dizer, olha, nós gostávamos de ter isto. E o gostar de ter não quer dizer que haja capacidade para o fazer. E por isso essas não vou garanti-las que vão ser concretizadas. Existem outras promessas que iremos fazer, mas que sejam plausíveis, que sejam concretizáveis e que as pessoas vejam que realmente nós falamos e concretizamos. Temos falado muito de dinheiros públicos, de dinheiros da autarquia. Deixe-me só lançar outro tema, porque senão vamos ficar sempre a discutir os mesmos temas e é cíclico. Em relação à coesão territorial dentro do Conselho, como é que pretende, nos próximos 4 anos, fomentar esta relação entre a autarquia e as juntas de freguesia, que são a gestão de proximidade, fazendo também com que elas tenham capacidade de atuar no seu território? Catarina, só aqui uma questão. Já percebemos isto do saneamento, tem muito. Agora não posso aceitar em verdades. Porque nós, no nosso programa eleitoral, superámos as expectativas do saneamento. Superámos. Fizemos um maior investimento sempre. Aquilo que sempre cumprimos está a ser executado, ou está terminado, ou está a ser executado, ou está na linha da frente para ser alvo de candidatura para se submeter. E, portanto, é uma falácia total. Falam-me aqui em 2 ou 3 situações que não resolveram. A mim também me dizem, olha, o outro prometeu, e o outro prometeu, e o outro prometeu, e quem está a cumprir e executar é o atual Presidente. Eu sei que custa percebermos isso. A taxa passou de 68 para 84. São dados da ERSAR. E em relação às freguesias? E, portanto, isto também é uma medida de coesão. Naquilo que são as freguesias, nós temos feito o maior investimento de sempre. O candidato já disse, investem tudo em tábua e não olham para as freguesias. Eu desafio a somar as contas todas das freguesias que investimos e a somar o investimento que em tábua, retirando a escola secundária, obviamente, e as contas ficam para percebermos o que é que investimos. Investimos muito mais. Resolvemos inúmeros projetos desde recuperação de estradas, alargamento, como disse, das águas. Não intervimos numa estrada, ainda agora estão mais 3 freguesias, substituímos as condutas de água toda, naquilo que são a rentabilidade. E, portanto,
naquilo que é o investimento. Inauguramos edifícios para trazer as pessoas e para aproximar as pessoas das aldeias. A oficina de artes de palco é uma realidade e é um espaço de descentralização de cultura também para as freguesias. As ARUs, áreas de reabilitação urbana, não é urbano o nome. O nome é dentro das freguesias. São áreas que estão definidas para que haja o alavancar de construção de casas. Isto é coesão. A coesão que está definida não só dos investimentos no saneamento e de outras tantas, é coesão. Agora, uma coisa que fizemos, porque o Ricardo Cruz é presidente e esteve no executivo anterior, mas efetivamente têm que perceber que quando uma pessoa é presidente pode ter outra maneira de pensar, outro tipo de atuação. E, portanto, nestes últimos 4 anos, em termos de coesão, disse há pouco, nós criámos o Dia da Coesão, o Dia Municipal da Coesão. Assumimos um compromisso, 920 mil euros, daquilo que são as nossas verbas, não foi o Estado que deu. Pagámos mais de 2 milhões de euros. E é uma estratégia para continuar nos próximos 4 anos. Para continuar e para melhorar. Para melhorar. Porquê? Nós, nas juntas de freguesia, fizemos, a primeira reunião que tive foi com a ANAFRE, para descentralizar as competências nas juntas de freguesia. Criámos um pacote financeiro de mais de 200 mil euros. Isto é a diferença. E a diferença é o seguinte, nós todos os anos entregamos um pacote financeiro de mais de 200 mil euros com base na coesão, com base na área territorial, com base na população e com o índice do fator de coesão territorial que é idêntico para todas as 11 freguesias. Fizemos pagamentos pontuais e mensais, não falhámos a todas as freguesias. Em julho tínhamos a dívida paga e inclusive que nós protocolámos. E depois fazemos contratos interadministrativos com aquilo que é as crianças, dos transportes de crianças. Diferença para o futuro, autonomia. Fizemos presidências abertas e temos uma ligação excelente com as juntas de freguesia. Qual é que é o setor diferenciador? Se arrumarmos a casa, se pagarmos, se organizarmos, vamos dar um passo à frente, vamos evoluir, vamos entregar mais autonomia às juntas de freguesia, vamos entregar mais verba naquilo que é o índice de coesão territorial, mas também, e aí é a diferença, não só o aumento da verba naquilo que são os contratos interadministrativos, bem como a delegação de competências, mas depois uma diferença, que é assinar protocolos para que efetivamente possam executar com mais autonomia nos seus territórios. Não se falou aqui do balcão único, nós sinalizámos o balcão único para todas as juntas de freguesia, umas delas já têm implementado, outras ainda não. Para os serviços de proximidade, na área da saúde, estão elas a fazer uma articulação connosco no Ministério da Saúde. Vamos deixar também o Luís participar na discussão, no final, dizendo espero que o tempo seja mesmo equilibrado. Uma das críticas que tem feito é, de facto, este afastamento da sede de Conselho em relação às freguesias. É aquilo que as pessoas se queixam. Eu não apresentei propostas porque eu garanti às pessoas, e foi o tema da minha campanha, que disse logo no início, é que eu primeiro ia ouvir as pessoas e depois nem sequer contava, nesta altura já, ter que estar a expor-me desta forma, porque de alguma forma eu ainda vou... Estamos a um mês das eleições, mas até... Então se não tem programa eleitoral no mês das eleições... Ricardo, você não deve... Ricardo, há uma coisa, eu não sei se muitas vezes eu fico aqui com muito confuso se eu devo tratar por Sr. Presidente, porque ainda é o atual Presidente, se por Ricardo ou se por você, porque na verdade, de alguma forma, já deixou aqui 2 ou 3 nuances que realmente eu acho que isto é... Não é uma questão de provocatório, porque não passo cartão a esse tipo de coisas, mas quem ouve em casa ouvir dizer que não tem programa eleitoral é de alguma forma uma aberração em termos de formação. De formação. Está a dar um exemplo de má formação. Em relação às freguesias, e só para fazer aqui uma parte, porque voltou a preferir, aquilo que eu disse é que ia ouvir as pessoas até ao final deste mês, e depois, no final deste mês, vou apresentar, porque temos 15 dias de campanha e temos um debate nessa altura, e aí sim terão todas as minhas propostas para apresentar. Mas tão simples quanto isso. Sobre as freguesias. Repare, nós temos apoios, e a Câmara tem esse mecanismo de apoio de isenção de taxas, que as pessoas têm isenção, têm um abaixamento do IVA na recuperação dos imóveis através do ARU, e eu tenho falado com as pessoas sobre isso, porque algumas queixam-se que as casas do lado estão devolutas, que não têm dinheiro para as arranjar, e eu pergunto se têm conhecimento desse sistema, se têm conhecimento dos benefícios que podem ter, se existe um enquadramento naquela zona desse aproveitamento. E o problema, às vezes, é não terem uma simples informação. Basta, às vezes, eles terem mais informação para, de alguma forma, e até serem motivados. É terem a informação e serem motivados. Eu acredito, e para que não digam que, de alguma forma, que é tudo vazio, ou que há aqui uma parte vazia, não há. As ideias estão bem estruturadas. A população é quem decide aquilo que é melhor para elas. Não sou eu que venho agora de Lisboa há um ano para cá e que vou querer dizer às pessoas, olha, vocês vão ter que viver assim ou assado. Não, nós temos que de alguma forma arranjar propostas que vão em direção das pessoas.
E as juntas de freguesia são um elo importante. O seu candidato disse uma coisa que foi: nós estamos, a coesão territorial passa pelas juntas de freguesia, como o balcão único, são 11, tem numa. Ou seja, é um bom caminho. É melhor que nada. Tem que ser honesto na intervenção. Foi o que disse. Não disse nada 11, disso. Uma já está em funcionamento e as outras estão em caminho. Há pouco disse que as coisas que não foram feitas estão na linha da frente. É bom sinal, é sinal que há progressão. Agora, nós não podemos dizer que as pessoas estão contentes e que são perfis falsos. Já para as juntas de freguesia não sei absolutamente nada com o relacionamento com os clientes. Ainda tocar noutro tema que acho que é importante para o Conselho, que é a questão do turismo. Há aqui um potencial turístico muito grande que a autarquia atualmente tem sinalizado também como prioridade. Há a questão também do Tábua Welcome Center. Que tipo de estratégia que vai ser seguida? Peço-lhe que seja muito sintético nos próximos 4 anos. Ponto 1. Nós, desde que entramos, este Executivo definiu Tábua Encanto das Beiras como um slogan de atratividade e, sobretudo, um primeiro passo para a ligação para o turismo. E, portanto, neste momento, se analisarmos os 5 concelhos que estamos inseridos, o maior número de dormidas está associado ao município de Tábua. São 46 mil dormidas, passámos de 21 mil dormidas em 2021 para final de 2024, porque este ano, 2025, vamos bater outra vez o recorde, 46 mil dormidas. Mas para o futuro, tem um minutinho. Vou dizer, aumentámos as camas de 200 para 400 e tal. E, portanto, dizer o seguinte: o que nós achamos, porque tenho que explicar isto com as dormidas, o que nós achamos é que devemos continuar a investir em 2 áreas fundamentais. Primeiro, investimento na manutenção que temos feito de 4 percursos pedestres, mais 2 grandes rotas, com o aumento. O Val de Gás foi inaugurado este mandato e executado, que é um ex-libris, e temos mais 2 trilhos com possibilidade de um terceiro para implementar no próximo mandato em articulação com as juntas de freguesia no âmbito daquilo que é a matéria de percursos pedestres e de natureza. O Bike Adventure, que foi um projeto também de ciclismo, está preparado para ser implementado ao longo deste ano e também no próximo mandato. Luís, propostas concretas, minutinho para o turismo. Tem só um minuto. O Welcome Center é importante dizer isto. O investimento que foi feito nas dormidas, nós, por exemplo, temos hotéis que não são sequer publicitados pela autarquia, enquanto outros são. Falso. Outros não são. Falso. E isto depois pode ser comprovado não facilmente. É comprovado, é falso. Os próprios proprietários se queixam por isso. O proprietário é seu amigo e está a fazer o jeito. Vai ao site aí no instante. Eu, como todo, vou lá ao site. Repare nisto. O último hotel, o Hotel Luna, que foi recuperado. Não foi o último. Que foi recuperado e mas que dá muitas dormidas a nós. Futuro, em termos propostas de para o turismo é realmente apostar naquilo que é as nossas tradições e culturas de Tábua, aumentar para o lado do Rio Mondego a capacidade turística, usando o Rio Mondego e as suas capacidades, que daí podemos tirar produtos, é criar um novo passeio, a começar de Tábua, para as pessoas poderem ir de Tábua até ao Rio Mondego, até à Pedra da Sé e ligar aos Trilhos dos Gaios, que foi um percurso que começou no BTT, ligado, já existe que começou no BTT, a começar de Tábua, ir até à Foz da Ribeira, que está completamente desvalorizada, e chegar e depois ligar à Pedra da Sé, não existe. Foi interrompido, não existe. E isto devo agradecer, os Trilhos dos Gaios começaram com a BTT em Tábua, e devo agradecer ao Alfredo Amial, realmente. Mas aqui nós podemos olhar, existe uma empresa que está a limpar caminhos na reta final, para os e percursos. Este era mesmo o último tema que tínhamos para tratar. Falta apenas a declaração, 30 segundos finais, temos mesmo que terminar. 30 segundos finais. Tem mesmo. Rural e etc. Todos esses pacotes de investimentos foram aprovados e estão em execução. O Mundo Rural, o Welcome Center e todas as outras áreas da Sara Beirão estão aprovados e vão ser concretizados para o próximo mandato. Declaração final é para fazer neste Declaração final, momento. 30 segundos. E, portanto, Tábua merece mais qualidade de vida e um futuro melhor. E é por esse mesmo motivo que temos que votar nas listas do Partido Socialista em Tábua para continuar a evoluir e a consolidar a estratégia do sucesso. A alavancagem da economia, do emprego, da fixação de pessoas, mais habitação, a valorização dos jovens, a aposta na educação, na ação social, na atividade física e no desporto, bem como os pacotes de investimento que estão a ser apresentados no âmbito do apoio social, na saúde, no envelhecimento ativo, fazem com que efetivamente possamos juntar ao turismo, à valorização do património e, sobretudo, também ao ambiente e florestas, áreas fundamentais do nosso concelho. Contamos consigo para avançarmos juntos para construir o futuro que Tábua merece. Sim, Tábua não é só conversa, Tábua é mesmo atitude. Tábua é trabalho, é certeza, é garantia. E isso, a coligação Correr por Tábua
vai dar essa garantia. Vamos olhar para os tabuenses e dar prioridade às pessoas. Prioridade é garantir a melhor qualidade de vida. Nós verificamos todos os dias que os tabuenses têm necessidades que não estão a ser cumpridas. E Tábua não é só vila, Tábua é mesmo também o concelho inteiro. E nesse sentido queremos chegar a todo o concelho. Queremos que estejas onde estiveres, no sítio onde estiveres, na aldeia onde estiveres, tens a mesma qualidade de vida. Por isso, vota na coligação Correr por Tábua e eu dou-te a garantia de que vamos melhorar. Resta-me agradecer a presença dos candidatos à Câmara Municipal de Tábua. O futuro deste município decide-se a 12 de outubro, nas eleições autárquicas.